Uma união jamais vista, uma só nação, um só povo, uma só língua e, da mesma forma, um único e claro objetivo: chegar aos céus através de uma construção jamais vista na história da humanidade, uma construção tão monumental que alcançaria o trono de Deus. Um trabalho feito com extrema maestria, sob o comando de um implacável líder sedento pela realização do seu grande objetivo: chegar onde Deus está e ser como Ele. Mas o destino final foi trágico, com muitas perdas, destruição e a maior divisão causada em toda a humanidade. E foi aqui que surgiu todas as diferentes línguas que existem até os dias atuais em nosso planeta. Nimrod era um ambicioso comandante e liderou o povo na construção da Torre de Babel. Torre essa que viria a ser considerada como um símbolo de rebeldia e rebelião do povo contra Deus. Vamos viajar no tempo e descobrir quem foi o grande idealizador desse ousado plano, que mudou completamente a história da raça humana. Entender a rotina de trabalho das pessoas envolvidas, os materiais usados, como era o projeto inicial para essa imponente construção, os desafios, e como Deus agiu contra o povo, causando a maior confusão de todos os tempos, fazendo com que essa mega construção fosse interrompida de forma abrupta e, com isso, jogando por terra o sonho de muitas pessoas de um dia construir uma torre que tocasse os céus. Vem comigo nessa emocionante aventura bíblica que começa nesse exato momento. 1. O soberbo coração humano. A vontade do homem de ser como Deus não é algo novo. Se olharmos para as Escrituras Sagradas, vamos ver essa atitude inúmeras vezes. Para se ter ideia, o primeiro pecado do homem foi com base exatamente nessa mesma promessa. Adão e Eva viviam em paz em um mundo perfeito, criado pelas próprias mãos do Criador. E lá no Éden não tinham falta de absolutamente nada. Era uma perfeição ímpar, de belezas incomparáveis, algo jamais visto depois da queda do homem. E com a entrada do pecado no mundo, o Éden era tão perfeito que é muito difícil relatar tamanha perfeição com as poucas referências que encontramos no Gênesis. E mesmo assim, mesmo diante de um cenário com total satisfação e com um contato pessoal com o próprio Deus diariamente, ainda assim, a gratidão por Deus nunca encontrou um lugar no perverso coração humano. Pelo contrário, ao olhar para o Deus Criador da vida e tudo o que existe, o homem alimentava uma inveja tão profunda que o faziam percorrer caminhos obscuros que sempre o levavam para longe de Deus. E não só isso, causavam também uma ira no poderoso Deus, fazendo com que ele tomasse medidas severas contra tamanha soberba e maldade em seus corações. Dessa vez, a história se repete. Só que agora, próximo dos anos 2000 a.C., nas terras que viriam a ser a famosa cidade chamada Babilônia milhares de anos no futuro, nesse momento, existe apenas uma terra vazia e deserta. Um povo muito unido se estabelece na terra e começam a planejar a construção de algo inédito, construir uma grande cidade. E dentro dela, uma imponente torre que seria tão grande que chegaria aos céus. Dessa forma, o mundo todo ficariam impressionados com esse feito e fariam com que eles fossem famosos nos 4 cantos da terra. Veja o relato completo na Bíblia Sagrada. 2. O relato completo. Nada melhor do que a própria Bíblia para narrar essa incrível história. Vamos ver o que ela diz. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 11, versículos do 1 ao 9. A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham,
Vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. 3. O ousado plano. Uma enorme ambição surge no coração do povo, e principalmente do seu líder Nimrod. Então decidem iniciar a construção. E por muito tempo a construção avança a passos largos. Essa construção tinha como um dos seus principais objetivos manter o povo sempre agrupado, juntos, sem precisar em momento algum se dispersar pela terra. Um dos pilares do objetivo ao redor da construção da Torre de Babel era a unidade, ou seja, manter o povo sempre unido. E dessa forma, o povo se aglomerariam nessa cidade e na torre, formando um grande povo em um pequeno espaço de terra, algo que iria contra a vontade de Deus, que queria que o povo se espalhasse após o dilúvio. Construiriam ali uma cidade tão impressionante que facilmente seria a maior de toda a época, uma vez que ali se concentrava praticamente toda a raça humana que existia. Não eram muitos, pois esse acontecimento foi pouco tempo depois do grande cataclisma, que foi o dilúvio sobre a terra, que causou a destruição e quase extinção de toda a raça humana e animais de todo o planeta. 4. O início da construção. Com tudo planejado, eles começam a pôr a mão na massa, fazendo inúmeros tijolos bem queimados, o que garantiria uma resistência final muito maior na gigante torre. Piche também foi usado em vez de argamassa simples, que era comum nas construções da época. O capricho e perfeccionismo da construção exigia os mínimos detalhes, e todos eram cientes disso. Se algo desse errado, tudo viria abaixo, e o tão esperado sonho de ser reconhecido em todo o mundo não seria possível. Por essa razão, tudo era feito com extrema cautela. 5. A intervenção divina. Deus, vendo tamanha determinação e persistência do povo em realizar esse grande feito, resolve descer dos céus e olhar mais de perto todo o movimento ao redor dessa grande torre. E diante do que ele vê, chega à conclusão de que precisa fazer algo para impedir com que esse plano prospere. E foi então que ele decide confundir todo o povo, criando diversas línguas diferentes uma das outras. E assim ele fez. Até esse momento da história, o mundo todo tinha uma única língua e apenas um jeito de falar. O que eles tanto sonharam acabou se tornando uma realidade completamente oposta. Com a confusão das línguas, os povos não mais se entendiam e era completamente impossível se comunicarem em tarefas básicas do dia a dia. E com tamanha confusão, eles se viram obrigados a se dividirem nos pequenos grupos que falavam suas línguas, e assim o sonho da grande unidade foi por terra e o povo se dispersou pelos 4 cantos da terra. A construção foi interrompida repentinamente, da noite para o dia. As pessoas não se entendiam mais, e a materialização de um projeto tão complexo e ambicioso não teve como continuar. E o povo agora, formado por pequenos grupos que falavam a mesma língua, se dispersaram mundo afora para viver suas vidas, agora em pequenos grupos, fazendo com que o sonho daquele povo que outrora era viver em união se tornasse um verdadeiro fracasso, assim como a construção da grande torre que chegaria aos céus. 6. O tamanho da torre. A Torre de Babel, como nós a conhecemos pelos relatos bíblicos, nunca foi encontrada em sua totalidade.
apenas vestígios do que poderia ser tal construção. Há historiadores que afirmam que uma construção encontrada chamada Etemenanque era a famosa Torre de Babel, mas por ser uma construção próxima do ano 2000 a.C., estava muito prejudicada e em ruínas. Se de fato isso for verdade, a torre pode ter medido cerca de 91 metros de comprimento com 7 andares, mas há quem diga que esses números são fantasiosos e otimistas, e que a torre chegou a ter apenas 60 metros de altura, algo extremamente pequeno comparado a tamanha ambição. Fato é que não há como comprovar, pois durante todo esse tempo, diversos reis mandaram destruir o que havia sobrado da torre, culminando em Alexandre o Grande em 331 a.C., que mandou demolir completamente a torre para reconstruí-la novamente, mas ele morreu no mesmo ano, e a torre foi apenas demolida sem jamais ser reconstruída. Deus agiu e puniu todo o povo, não com o intuito de impedir que o plano fosse realizado ou com medo de que a Torre de Babel chegasse aos céus e ao seu trono, como o povo imaginava, pois, evidentemente, um plano como esse, até os dias de hoje, é completamente impossível de ser concluído. Quanto mais naquela época, com o conhecimento e tecnologias extremamente primitivas, evidentemente que jamais conseguiriam fazer com que a Torre de Babel alcançasse sequer a altura de um arranha-céus dos nossos dias atuais, mas o agir de Deus foi para punir tamanha prepotência do ser humano em se achar tão astuto ao ponto de querer atingir os céus com sua construção, além, é claro, de que o plano de Deus para a humanidade após o dilúvio era que se espalhassem por toda a terra para povoar o mundo novamente e não se manter fixo em um único lugar como eles estavam planejando naquele momento. E novamente, Deus precisou intervir na humanidade para que a sua vontade fosse feita. E embora o homem não consiga entender que nós não passamos de meros coadjuvantes na perfeita história de Deus, e infelizmente muitas das vezes queremos retirar o papel e a caneta das mãos do Criador e escrever o nosso próprio destino. Deus, ao longo de toda a vida aqui na Terra, mostrou que esse controle é unicamente dele e de mais ninguém. E toda vez que a soberba brota no coração da humanidade, algo ruim acontece, seja ele por intervenção divina, seja por precipitações humanas que colocam a ganância e o desejo de se dar bem acima de qualquer razão. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse grande evento bíblico. O que você acha dessa famosa e conhecida história da Torre de Babel? Acha que se Deus não tivesse intervindo, eles conseguiriam concluir essa majestosa obra? O seu comentário é extremamente importante. Queridos amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que o conteúdo tenha sido de grande edificação na sua vida. E eu quero fazer um pedido especial. Se você puder apoiar o canal, uma das formas mais simples é quando você for comprar qualquer produto na loja da Amazon. Usar os nossos links que estão aqui na descrição e no comentário fixado. Que dessa forma, a Amazon nos paga uma pequena comissão para cada produto vendido. Isso vai ajudar na manutenção do canal, e você não terá nenhum custo extra. Criar esses vídeos requer muito tempo, além de um certo gasto, visto que as ferramentas que uso na edição são pagas. Agradeço a todos que puderem ajudar de alguma forma a mantermos esse projeto no ar. Que Deus os abençoe. E assim terminamos mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, considere compartilhar com mais alguém. Deixe o seu like e se deseja continuar explorando os temas fascinantes da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradecemos por sua companhia e nos vemos em um próximo vídeo, aqui do canal O Bem contra o Mal. Até a próxima!